aleluia, o verso 14 do capítulo 17 do primeiro livro dos Reis diz assim: porque assim diz o Senhor Deus de Israel, a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até ao dia em que o Senhor der chuva sobre a terra. Salmos de número 146, o verso de número 9, diz assim: o Senhor guarda os estrangeiros, ampara o órfão e a viúva, mas transtorna o caminho dos ímpios. Pode se assentar, glorificando a Jesus nessa noite. Talvez vocês viram o texto, o tempo, a oportunidade amaldiçoada foi permitida, concedida, mas prometo ser fiel naquilo que Jesus colocou no nosso coração dentro desta palavra. Amém? Vamos. Gostaria que os senhores e as senhoras prestassem bem atenção no texto, para que possamos aqui explicar de uma forma clara e objetiva, para que os irmãos possam entender o que aconteceu aqui dentro dessa história. Queridos, é um texto bem conhecido, isso é fato. Nós sabemos muito bem, quando nós lemos o primeiro livro dos Reis, capítulo 17, o seu verso primeiro a seguir, ou propriamente o verso 14, o qual nós lemos aqui, nós vamos logo de cara ver a história de um homem chamado Elias. Você conhece Elias, aleluia, de vários jeitos, de várias formas. Conhece Elias como aquele que, quando desceu a carruagem de fogo, separou ele e Eliseu, ele sobe no redemoinho. Vocês conhecem Elias como aquele que vai agora pregar contra 450 ali, profetas de Baal, os Baalins, vai chamar aquele povo para que pudesse levantar um altar ali no Monte Carmelo, para que pudesse mostrar quem era Deus de Israel. Conhecendo Elias, você sabe também que esse homem, ele vai adentrar a história de uma hora para outra, aleluia, e a Bíblia diz que ele é da região de Gileade. Sendo de Gileade, vemos que Elias, ele é de uma terra fértil, ele é de uma terra importante, terra essa que ficava ao leste do Jordão. Então vemos que agora Elias não veio de qualquer lugar, Elias não veio de qualquer cidade, Elias veio de uma terra onde nós conhecemos muito bem, que a Bíblia nos diz que lá vem, aleluia, o óleo que vem ali no caso, o óleo vem da cidade de Gileade. Ali vemos então que o bálsamo de Gileade vem de lá, então o óleo, o azeite vem daquela cidade. Aquela cidade, além de ter um poderio muito grande, aleluia, até mesmo de rebanhos, é uma cidade importante, é uma cidade farta, e Elias veio de lá. Elias, assim também como Jefité, veio daquela cidade, e assim outros homens da Bíblia também saíram dali. E quando Elias entra na história, Elias ele vai logo de cara dizer que, segundo a sua palavra, não vai chover sobre a terra. Você conhece a história muito bem e sabe que quando Elias diz isso, que segundo a sua palavra não choveria 3 anos e meio, vemos que Tiago, em sua carta, ele diz que Elias era como um de nós, que poderia sofrer e tinha paixões como nós, porém, ele orou, o céu respondeu, não choveu durante 3 anos e meio, depois o mesmo orou e a chuva voltou a cair. Vemos então aqui um homem que tem intimidade com Deus, um homem que vai, aleluia, orar e Deus vai responder. Vai, aleluia, dizer, não vai chover sobre a terra, não vai cair orvalho sobre a terra. E a Bíblia diz então que agora isso ocorre. Interessante é que logo após isso o Senhor entra em cena. Elias, ele diz primeiro, não vai chover, e não choveu. Só que agora o Senhor vai dizer a ele, para ele sair de onde ele está e ir para Querite, ir lá para o ribeiro de Querite. E quando ele vai para lá, a Bíblia diz agora que ele está, aleluia, perto desse ribeiro, perto ali, aleluia, ao leste do Jordão. Ele está agora se alimentando, ele está bebendo água. O Senhor está provendo para a vida de Elias, o Senhor está preparando Elias para uma missão. Missão essa, aleluia, que ele iria designar logo após que ele saísse daquele momento. Pastor, como assim? Vou explicar. Elias vai para Querite. Querite nada mais e nada menos significa lugar de isolamento. O Senhor vai isolar Elias agora. O Senhor vai guardar Elias em um local, porque ele, aleluia, profetizou dizendo, não vai chover. E a seca, aleluia, pega de uma forma tão tamanha naquela cidade, naquela época, naquele período,
que começou a secar tudo, mas o Senhor, aleluia, proveu para a vida de Elias. O Senhor guardou ele à parte e proveu para a vida dele. Aleluia. Nessa noite, aleluia, já quero dentro desse texto liberar uma mensagem, uma palavra de Jesus para a sua vida. O Senhor está te guardando, Ele está te protegendo e Ele está preparando para você, aleluia, lá no querido. O Senhor está preparando algo especial para a tua vida. Elias agora está sendo cuidado pelo próprio Deus. O Senhor nessa noite diz para nós aqui que Ele cuida de nós, Ele cuida de você. A outrora você olha e se sente até mesmo fora ou até mesmo excluído ou colocado de canto, mas não, é Deus te guardando e te preparando nesse ambiente de isolamento e mostrando para você que quem cuida de você é Deus e Ele vai prover na sua vida em nome de Jesus. Então Elias está lá próximo ali diante do Jordão, e a Bíblia diz agora então que o Senhor vai dizer a ele, para ele sair dali e para ir para Sarepta. Ele vai sair daquele lugar e ele vai, aleluia, para uma cidade onde tem uma mulher viúva. Viúva, aleluia, naquela época tinha uma vida muito complicada, complexa. Por quê? Porque tão somente ela, assim, com a sua família, o seu pai até mesmo permitindo com a sua mãe, ela casar com um rapaz de outra família, as famílias entraram em acordo, a menina foi dada ao menino como esposa, e ela foi ensinada pela sua mãe aos afazeres domésticos, e o rapaz foi ensinado pelo pai para trabalhar, cuidar da casa, cuidar ali até mesmo da educação dos filhos, e dar a última palavra em meio, aleluia, o seu habitar familiar. Porém, agora essa mulher, aqui vemos que Deus vai dizer a ele, dizendo a Elias para ele ir para Sarepta, porque ele havia mandado, ele havia ordenado que uma viúva, aleluia, viesse o sustentar. Mas eu consigo entender aqui algo muito importante. Deus agora está dizendo para Elias: olha, eu preparei alguém para te sustentar. Você perceba que no isolamento, colocado à parte, no cuidado de Deus, Deus está provendo para Elias, mas agora o ribeiro secou, e agora Deus vai dizer: calma, Elias, eu já preparei, aleluia, outra forma de te sustentar, outra forma de te abençoar. Nessa noite Jesus está dizendo para alguém aqui hoje, parece que no seu isolamento, no seu colocar, aleluia, até mesmo no canto, o Senhor te guardando, parece que o ribeiro está secando e você está vendo que não está fluindo mais, mas o Senhor está dizendo para nós aqui hoje: calma, que eu preparei outro meio, aleluia, para te abençoar, para poder prover na sua vida. Escute, Elias agora vai lá, aleluia, até mesmo para Sarepta, e chegando lá, nós vemos que a Bíblia diz que ali tem uma mulher, que ela está agora pegando alguns gravetos para até mesmo assar um bolo ou um pão, e assim sucessivamente, para comer ela, o seu filho, e para morrer. Só que Elias chegou lá e vai dizer a ela: olha, por favor, você pode me dar um pouco d'água? Ela vai e faz isso. E o que me chama a atenção é que Deus usa, aleluia, a mulher para prover para a vida de Elias, e Deus usa Elias para prover para a vida da mulher. Por quê, pastor? Vou lhe explicar. Essa mulher aqui não é crente, irmãos. Essa mulher aqui, a viúva de Sarepta, ela não é, aleluia, uma mulher que servia ao Senhor. A região que ela vivia era uma região onde os homens estavam voltados a sua atenção para Baal. Então vemos que ela aprendeu com o seu marido a servir a Baal, a adorar a Baal. Então aqui vemos uma casa, aleluia, desprovida de vida, desprovida de alegria. Vemos uma casa totalmente destruída. Pastor, mas Deus disse que vai usar a viúva para sustentar o profeta. Sim, mas o Senhor enviou o profeta lá para mudar a vida da viúva. Nessa noite Jesus está dizendo para você: eu vou te sustentar, mas também vou te usar para, aleluia, ser canal de bênção para a vida de alguém que precisa de vida, que precisa de cura, que precisa de libertação. Você pode se perguntar: estou passando tanta luta, tanta prova, minha casa está de mal a pior, mas é o Senhor dizendo para você: eu cuido de você e uso você para sarar alguém, para curar alguém, para que alguém possa ter vida, aleluia, em nome de Jesus. Elias agora vai naquela região, e chegando lá, vemos que agora o profeta diz para ela: me dá um pouco de água. Ela faz isso, e de repente ele vai dizer: olha, agora me dá um pouco de pão, prepara um pão para mim. E ela vai dizer a ele: olha, você não está vendo que eu estou aqui pegando 2 gravetos, e o que eu tenho aqui eu vou preparar para mim,
vai comer eu e os meus filhos e nós vamos morrer. Aqui vemos, aleluia, uma viúva que está totalmente, aleluia, desprovida, aleluia, até mesmo de vontade de viver. Aqui vemos alguém que está, aleluia, agora, até mesmo vivendo uma desilusão. Alguém que está, aleluia, até mesmo propício a esperar a morte. Nós não vemos aqui alguém que está alegre, que está feliz. É alguém que já está esperando a morte, está esperando, aleluia, o resultado final, que será negativo, está esperando, aleluia, até mesmo comer e esperar a morte. Nessa noite que dirá você já não tem mais, porventura, não teve, hoje não tem, amanhã não sei, mas porventura essa semana você não teve uma expectativa de vida. Porém a viúva aqui também não tinha mais uma expectativa de vida. Além de não ter uma vida com Deus, não tem como ter uma vida, aleluia, de expectativas. Além dela não ter uma comunhão com Deus, não tinha como. Porém, o Senhor, aleluia, vai cumprir a sua palavra, porque nos Salmos, aleluia, de número 146, no verso 9, que nós vemos que Deus, ele ampara o órfão e a viúva, independente se ela não estava, aleluia, servindo a Deus, mas o Senhor zela pela tua palavra. E nessa noite, o Senhor está dizendo para você aqui: eu zelo pela minha palavra. Não importa se o teu filho, a tua filha se distanciou, não serve mais a mim, não quer saber de ouvir mais a minha voz, mas eu vou usar você como um canal de bênção para prover vida, para trazer cura, para trazer libertação, e vou mudar a fé, vou mudar, aleluia, a credibilidade, a crença que ela tem, ou que ele tem em outras coisas. O Senhor vai te usar dentro da tua casa, profeta ou profetiza, não só para alguém te abençoar, mas para que você possa ser canal para a vida de alguém. Escute, imagina só, Elias chega lá, e ele chega na casa daquela mulher. É interessante que Elias pede algumas coisas e ela diz: tá bom, eu vou fazer, mas isso aqui é para mim, para o meu filho, acabou, não tenho que fazer mais. Só que o que me chama a atenção é que se nós fôssemos transmitir para cá hoje, nessa geração, no culto de hoje, para a sua vida e para a minha vida, nós não teríamos a mesma, possivelmente, atitude de Elias. Por quê? Porque é mais fácil nós pegarmos, até mesmo não ter a sabedoria de conduzir uma situação. Aqui vemos que Elias poderia olhar para ela e dizer: olha, não quero saber, você vai fazer para mim primeiro, como ele diz para ela assim: olha, então tudo bem, faça como você vai dizer, vai fazer, mas faça para mim primeiro. Mas o jeito que Elias aborda ela, Elias está dizendo: mulher, calma, a solução chegou para a tua casa, mas nós na primeira dificuldade já pensamos em desistir e parar, pensamos em jogar até mesmo tudo para o alto, abandonar tudo, virar as costas para o Senhor. Só que agora Elias está na missão de levar para uma mulher vida, levar para uma mulher cura, levar para uma mulher, aleluia, libertação, porque naquela casa estava residindo o espírito da morte. Pastor, quando Elias diz a ela: olha, faz, e ela diz: eu vou comer e vou morrer, ela já está esperando a morte. Então eu consigo ver que o espírito da morte está rondando a sua casa. O que dirá você nessa geração, ou no dia de hoje? Quantas vezes o diabo enviou o espírito da morte para rodear os seus, e por livramento através das suas orações, o Senhor livrou, o Senhor salvou, o Senhor curou, para mostrar que é Deus sobre a tua vida. Então não se assuste se você está orando e parece que nada está acontecendo, não veio para a casa do Senhor, não aceitou o Senhor como único e suficiente Salvador, aleluia. Mas entenda que enquanto você ora, o Senhor livra ele lá, enquanto você ora, o Senhor salva ele lá, o Senhor livra ele de um acidente, livra ela de uma bala perdida, livra de uma doença, de uma enfermidade. Por quê? Porque ainda existe profeta na casa, e você é profeta do Senhor. E se você é profeta e profetiza, é sinal que ainda o Senhor fala com você, ouve você, e o diabo não toca, não mexe, não faz, porque onde tem profeta não tem morte, não tem demônio, não tem nada que vai tragar a vida do céu. Escute, Elias foi lá para receber provisão, ser sustentado, mas o Senhor está usando ele para prover na vida de alguém. Então vai ter momentos na sua vida que você não vai ser só abençoado, você vai ser usado para abençoar. Elias está sendo usado agora para abençoar a vida da mulher. E é interessante que agora a Bíblia diz que quando isso ocorre, Elias fala para ela: olha, faz então o que você falou, mas faz primeiro para mim. E ela faz.
E o interessante é que o verso que nós lemos, que Elias vai dizer que a farinha da panela não vai se acabar e o azeite também da botija não vai faltar, diz o Senhor. Porque ela relata a Elias o que ela tinha em casa. Eu tenho uma farinha, tenho uma botija, um pouquinho de azeite. Bom, é isso que eu vou fazer, é isso que eu vou usar e acabou. Não, você pode fazer, porque não vai faltar. E é interessante que agora o profeta, ele está dizendo por ele mesmo de novo, não vai faltar. Olha só, quando ele diz assim, porque assim diz o Senhor Deus de Israel, ele está dizendo agora em ato profético, não vai faltar. Quando ele diz não vai faltar, a Bíblia diz agora que ela vai e faz conforme Elias havia dito. E ela começou a comer, se alimentar durante muitos dias. Ela e os seus filhos. Olha só, interessante que agora ela está comendo, está se alimentando. Ela está, aleluia, se alimentando, vamos corrigir, ela e o seu filho. Agora ela está, aleluia, sendo sustentada. Elias veio para ser sustentado, mas além de ser sustentado, está provendo para a vida dela. E agora ela está sendo sustentada. E Elias está lá, está pregando, está mostrando os feitos do Senhor. E ela está sendo transformada, está sendo curada, está sendo libertada, a sua casa, os seus. Agora a sua fé já não é mais em Baal, ela começa a mudar a sua perspectiva de vida e começa a olhar para o Senhor. Só que agora, aleluia, eu disse para os senhores e para as senhoras que o espírito da morte rodeava a casa daquela mulher. Agora o seu filho vai ser tragado da sua vida e ela vai dizer a ele: olha, homem de Deus, porventura isso aí veio para mostrar a minha iniquidade. Ela está dizendo a Elias: olha, você veio aqui mostrar o meu pecado, veio aqui praticamente jogar na minha cara o que eu praticava, ou o que eu deixei de praticar, ou porventura o que eu pratico. Agora Elias vai orar ao Senhor, e o Elias orando ao Senhor, a Bíblia diz então que Elias agora vai pedir ao nosso Senhor para que a alma do menino voltasse ao seu corpo. Sabe que eu entendo aqui e consigo perceber e transmitir aos senhores, aleluia, quando nós pensamos que tudo está, aleluia, acabado, aleluia, pensamos que a morte vai nos vencer, que a enfermidade vai nos vencer, que a prova vai nos parar, que a luta vai, aleluia, fazer nós desistirmos. O Senhor sempre envia alguém, e esse alguém, se engane você, não é alguém despreparado, não é alguém, aleluia, que não tem bala na agulha, é alguém, aleluia, que ora, que busca, que tem intimidade com o Senhor, que tem vida com Deus, que se prepara. Para quê? Porque quando ele chegar na tua casa, quando ele orar por você, quando ele apresentar a tua vida em oração, aleluia, se tem algum espírito maligno que odeia a tua casa, a tua vida, ele vai bater em retirada em nome de Jesus. Elias agora se revolta e pega o menino, vai para o quarto, ora o Senhor, e o Senhor devolve a alma do menino ao corpo. Aí eu já consigo observar que quem é profeta do Senhor, ele não discute, ele não debate, ele não reclama, ele não murmura, ele vai para o quarto, ele dobra o joelho, ele fala com Deus, Deus responde, e o milagre acontece. Nessa noite Jesus está te ensinando aqui, está me ensinando aqui, ao invés de reclamar, de questionar, vai dobrar o seu joelho lá no teu quarto, porque o Senhor, ele vai te ouvir, vai te responder. Pastor, eu não aguento mais, mas você é profeta, e se você é profeta, você tem autoridade para profetizar, e o milagre acontecer. Pastor, o meu marido ele bebe, a minha esposa ela bebe, enche a cara, eu não aguento mais. Ei, você está esquecendo que você é profeta? Então profetiza, dobra o teu joelho, porque o Senhor vai te honrar, e aquele espírito Zé Pilintra, Zé Pilantra, Pompadinha, seja o raio que for, vai sair de lá, e o nome do Senhor vai ser glorificado, porque você é profeta. Aleluia! Elias era profeta, irmãos. E você também é. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Santo de Israel. O Senhor usou Elias para abençoar a vida de alguém. E a morte estava lá. Mas o Senhor, por intermédio de Elias, trouxe a vida. Trouxe a cura, a salvação, a libertação. E falar sobre viúva é tão gratificante, porque nós vemos o cuidado de Deus com as mulheres na Bíblia Sagrada. E você conhece outra história muito bem, daqui do sucessor aqui de Elias, Eliseu, aquele, aleluia, que teve ali a porção dobrada, a unção que Elias tinha, aquele que vai olhar e vai dizer para Elias: olha, eu quero
essa unção aí, essa porção dobrada aí. Tá, eu vou te dar, se você conseguir ver eu subir, ser elevado aos céus, aí sim. E a Bíblia diz que Eliseu agora gruda em Elias e não larga Elias para nada. Só que agora a Bíblia diz, você conhece a história, que agora quando a situação da unção acaba de Elias vir para Eliseu, desce uma carruagem de fogo do céu. E descendo a carruagem de fogo do céu, ela vai separar Elias e Eliseu. Após isso, o redemoinho vem e leva Elias ao céu. Agora Eliseu está vendo. Pronto, agora aquilo que Elias tinha transmitido a Eliseu, aleluia, de uma forma dobrada. Pastor, o que o Senhor quer dizer com isso? O que você tem na sua vida vai ser transmitido para a vida de alguém de uma forma dobrada. Aleluia. Pastor, o que eu tenho? Você tem presença, você tem graça, você tem autoridade, você tem fé. Se a tua fé é pequena, a sua fé vai ser transmitida para alguém e essa fé vai ser dobrada. Se você, aleluia, sente, tem a presença do Espírito Santo, tem azeite, tem óleo, tem graça, vai ser transmitida para a vida de alguém de uma forma dobrada. Você vai ver coisas grandes acontecer. Agora Eliseu, você conhece muito bem a história, uma mulher, aleluia, dos filhos dos profetas, vai a Eliseu dizer a ele: olha, o Senhor sabe muito bem que o teu servo era temente, era fiel ao Senhor, porém o credor veio lá em casa, e ele bateu na porta, e eles querem levar os meus 2 filhos. O que eu vou fazer? Por que essa mulher corre até Eliseu? Porque a Bíblia diz que o Senhor, ele ampara o órfão, a viúva, e na sociedade judaica era, aleluia, de tamanha responsabilidade ali os judeus tomarem conta das viúvas, ou seja, era e é ainda até hoje responsabilidade da igreja cuidar daqueles que estão necessitados. Agora ela está, aleluia, indo atrás daquele que está na responsabilidade de auxiliar, que está na responsabilidade de cuidar, que está na responsabilidade de prover. Agora ela não vai atrás de qualquer um, ela vai atrás do profeta. E quando ela vai atrás do profeta, o profeta vai dizer a ela: então tá bom, me declara o que você tem na sua casa. Eu tenho ali uma botija com um pouquinho de azeite. Você tem isso? Só isso? Só que agora a Bíblia diz, irmãos, que quando ela vai até o profeta e ele vai dizer a ela: declare, e ela começa a relatar o que ela tem. E eu imagino agora, aleluia, antes de chegar até o azeite, ela relatando os problemas que ela tinha em casa. E não é diferente de você, quando você dobra o seu joelho para falar com o Senhor, você procura o seu amigo e começa a relatar os seus problemas para ele. Só que aí depois você lembra que você tem um pouquinho de azeite em casa. Você perceba que ela está dizendo: olha, a tua serva, olha só o que diz a Bíblia aqui. A Bíblia diz assim, olha, ela diz aí: ó, tu sabe que o teu servo morreu, veio o credor, e Eliseu vai dizer: me declara o que você tem na tua casa. Ela disse: olha, a sua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Primeiro ela diz: eu não tenho nada em casa, mas eu tenho ali no cantinho de casa uma botija. Ou seja, primeiro possivelmente ela relatou: olha, os meus problemas estão tão tamanho que eu nem lembro o que eu tenho na minha casa, eu quero solução para o meu problema. E não é diferente de nós aqui hoje. Quantas vezes nós dobramos os nossos joelhos ao Senhor e não quer saber o que nós temos como reserva aqui dentro. A gente quer que o Senhor traga solução para o nosso problema. Senhor, eu quero solução para esta causa, eu quero solução para essa dificuldade, eu quero solução para esse problema tão grande que existiu e existe na minha vida. E o Senhor olha e me permite transmitir a pergunta de Eliseu para essa mulher, para nós aqui hoje. Declara ao Senhor o que você tem dentro da tua casa, o que você tem dentro de você. Pastor, eu tenho dentro de mim mágoas, tristeza, angústia, eu tenho raiva, ódio, vontade de xingar, de bater. Mas olha lá no fundo do teu coração agora, e olha lá naquele cantinho que você, aleluia, guardou e escondeu um pouquinho de azeite que tem dentro de você. E esse azeite é o que vai mudar a tua vida, é ele que vai mudar a tua história, é ele que o Senhor vai usar para transbordar dentro de você, e você ser sarado, você ser curado, você ser transformado, você ser libertado. Mas a prova, a luta, a mágoa, o ódio, a raiva é tão grande, não tem problema.
problema, porque onde a presença do Senhor está, não tem mágoa, não tem tristeza, não tem rancor, não tem ódio, não tem falta de perdão. Pelo contrário, onde o Espírito Santo, que é a presença do Senhor nas nossas vidas está, tudo, aleluia, se faz novo, tudo muda, tudo recebe um refrigério, você recebe um coração novo, você recebe uma vida nova, você começa a agir de uma forma diferente. Tudo isso porque dentro de você ainda tem uma presença. Aleluia. E ainda tem. Glória a Deus. És fiel, Jesus. Aleluia. Eliseu, olha, o credor foi em casa. Ele disse o quê? Olha, ele vai levar os meus 2 filhos. A preocupação dessa mulher em o credor levar os seus filhos é porque os seus filhos ali, podemos entender que eram crianças ainda, mas eles estavam tendo já uma responsabilidade. Como nós sabemos que na cultura judaica o pai tem a responsabilidade de ensinar a profissão para o seu filho, então esses meninos possivelmente já tinham uma profissão, mas pode ser que não tinha idade para exercê-la ainda. Só que agora a mãe vê que os 2 é o meio de sustento para ela, e agora alguém está querendo tirar fora, alguém está querendo levar embora. Então a solução é: vou perguntar para o profeta o que eu vou fazer, porque se levar, acabou. É o meu meio de sustento no dia de amanhã. Hoje não é, mas amanhã é. Quantas vezes você depositou sua esperança em alguma coisa e você vê que alguém está tirando fora, alguém está arrancando, e você olha e diz: Senhor, e agora? Eu não tenho o que fazer, porque se tirar isso aqui, acabou para mim. Quantas vezes você olhou para você e viu que você já estava ao ponto, aleluia, de largar a mão de tudo, e o Senhor olhou para você e diz: me declara o que você tem na sua casa, me diz o que você tem dentro desse coração aí. E agora a Bíblia diz então que ela está relatando a Eliseu, e Eliseu faz a pergunta e ela está preocupada, e ele vai dizer: mulher, então faz o seguinte, vai lá, pega vasilhas emprestadas, pega e verte o azeite, e ele vai multiplicar. E quando multiplicar, você vai pagar as suas dívidas, as suas contas, e vai viver você e o seu filho e os seus filhos com o resto. Eita. Agora perceba que Eliseu, da mesma forma de Elias, foi usado, aleluia, por Deus para abençoar a vida de alguém, para prover na vida de alguém. Você, aleluia, pode até mesmo olhar e dizer: o que eu vou fazer agora? Parece que se eu tirar daqui agora, acabou para mim, eu não tenho solução mais. Se tirar isso de mim, a minha vida vai acabar, vai ser destruída, vou desanimar, vou desistir, vou parar. Mas o Senhor está dizendo hoje para nós aqui: o que você tem dentro da tua casa? Porque o Senhor vai usar isso aí para prosperar na tua vida. O Senhor vai usar esse pouquinho que você tem para multiplicar na sua vida. Se você tem um pouquinho só, e você sabe que se arrancar de você, se tirar de você os seus filhos, o seu meio de sustento, ou até mesmo tirar de você alguma coisa que você sabe que é um meio que vai te sustentar, e você não vai ter de onde tirar mais, o Senhor está dizendo para você: calma, que eu vou arrumar, aleluia, um meio, outra forma para te sustentar, para trazer a solução para você, para a tua casa, para a tua vida, para a tua família. Pastor, o que o Senhor quer dizer? Então quer dizer que o credor não vai bater na minha porta? Vai, mas quando ele chegar na tua porta para bater e dizer: eu vim buscar o teu filho, eu vim buscar a tua filha, eu vou levar eles para ser escravo, viver uma vida de pecado, de ilusão, de desilusão, o Senhor já vai ter preparado para você a solução. O credor não vai levar mais, não vai tirar mais, não vai arrancar mais. Ele diz: eu vou voltar, vou pegar, vou levar e vou tirar. Mas o Senhor está dizendo: não vai tirar, não vai levar, porque eu trago hoje uma solução para a tua casa, para o teu problema, para a tua vida. Crio meios, outras formas para solucionar o teu problema, e isso vai transbordar na tua vida, e vai alcançar os seus, vai alcançar a tua casa, vai alcançar os seus vizinhos, vai alcançar a tua família, vai alcançar aquele que até duvidou daquilo que o Senhor pode fazer na tua vida. E quando o Senhor começar a alcançar, não se assuste, porque aquilo que o Senhor vai fazer sobre a tua vida é grande, em nome de Jesus. Escute. O credor, naquele período, ele não queria saber. Tem dívida, tem que pagar.
Não tem como, vou levar os seus filhos como escravo. Trazendo para cá hoje, no mundo espiritual é da mesma forma. O diabo ele bate na porta da sua casa, lá na sua família, todos os dias. Porque ele quer arrancar aquilo que é mais precioso para uma mãe, para um pai. Ele quer tirar a sua paz, a sua alegria. É o prazer do diabo. E ele faz de todas as formas, de todos os jeitos. Mas eu vejo pela Bíblia Sagrada que onde há presença, mesmo que seja um pouquinho, o credor pode voltar a bater lá na sua porta, mas ele vai dar com a cara na porta, porque ele vai ver que você, aleluia, conseguiu conquistar e ter uma solução. Aleluia. Pastor, mas o Senhor pregou isso aí, o que o Senhor quer dizer com toda essa mensagem? O Senhor vai usar você para abençoar alguém. Vamos corrigir, melhor dizendo, o Senhor vai usar alguém para te sustentar, mas também vai te usar para abençoar alguém. Glória a Deus. Pastor, mas eu estou chorando, eu choro, eu estou totalmente angustiado, angustiada, minha casa está de mal a pior. Calma, o Senhor está te usando para sustentar alguém, mas também vai, aleluia, usar esse alguém para te sustentar. Aleluia. Eu sei que a luta, a prova, muitas das vezes é complicada, é difícil, não é fácil, mas não desista. Você também, porventura, que desistiu um pouquinho da sua caminhada, hoje é dia do Senhor lembrar você. Me declaro que você tem dentro da tua casa. Pastor, o meu filho, ele parou, minha filha desistiu. Meu filho só está Jesus na causa. O que eu faço? Profetiza. Glória. O que eu faço? Creia. Meu Deus. O que eu faço? Vai orar. Vai falar com o Senhor. Aleluia. Lá no seu quarto. Pastor, o meu marido não quer vir para a igreja. Ok? Mas você orando, o Senhor brada no coração dele. Eu aprendo, irmãos, aprendi isso e levo para a minha vida, sempre, eternamente vou levar. Quando nós estamos aqui orando, ou até mesmo estamos em oração, Deus, Ele cuida dos nossos. Deus, Ele cuida dos nossos filhos, das nossas filhas, cuida dos nossos pais, cuida daquilo que nós precisamos. Aqui você vê um exemplo hoje do que o Senhor fez na vida de duas viúvas, fora de outras mulheres. Você conhece a viúva de Naim. Lá Jesus veio, a caravana, estava saindo com ela fora da cidade para enterrar o seu único filho. Ela está chorando, e o Senhor foi lá e disse para ela: não chores. E o Senhor foi e ressuscitou o menino. Olha só, Jesus jamais vai te deixar desamparado ou desamparada. Você pode olhar e ver que o problema para você está difícil, mas mesmo com esse problema, o Senhor vai, aleluia, continuar te usando e vai, aleluia, usar alguém para te abençoar. Você ainda é instrumento de milagre nas mãos do Senhor. E você, aleluia, vai ser usado para ganhar almas, ganhar vidas e alcançar os seus. Escute, para a gente encerrar. Quando a Bíblia diz isso, eu consigo ver tamanho cuidado do Senhor para com a igreja, para com as nossas vidas. No momento que parecia que tudo estava de ponta cabeça, a seca bateu, propriamente falando de Elias, mas Deus proveu para ele e usou ele para alguém. Eu não sei qual é a seca que você está enfrentando na sua vida. Eu não sei qual é a prova que você está enfrentando na sua vida. Eu não sei qual é a dificuldade, mas o Senhor está dizendo para alguém aqui hoje: eu estou preparando alguém para te sustentar. Meu Deus. Mas também estou preparando você para sustentar esse alguém. Então não pense em você que você vai ficar só sendo sustentado, mas você vai sustentar Oh, alguém. glória. Por quê, pastor? Porque você é profeta. Meu Deus. Você profetiza. Então, se você é profeta e profetiza, o nosso erro nessa geração é esse. A Bíblia diz que a fé vem por ouvir a palavra do Senhor. E o nosso erro é não colocar a nossa fé em prática. E fé é um dom. Fé natural, humanamente falando, todos nós temos, mas a Bíblia diz que a fé, ela é um dom. Então, se você, aleluia, já tem sua fé normal, conforme qualquer ser humano tem, você pode ter, aleluia, e orar ao Senhor e pedir uma fé renovadora, para quando você dobrar o seu joelho, profetizar, as coisas comecem a acontecer na tua vida. Conselho é para você nessa noite: profetiza, não murmure. Vou brigar, vou xingar.
Não consigo fechar a minha boca. Vai para o quarto. Vai orar. Vai falar com Deus. Porque Ele vai te ouvir. Ele vai sarar você. Ele vai curar você. Ele vai preparar a sua vida para sarar alguém e curar alguém. Você que tomou posse dessa palavra, glorifique a Jesus com as suas mãos. Glória a Deus.